Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Estamos de volta, continuamos aqui na Clínica Leger, na Matriz Porto Alegre. Lembrando, a Clínica Leger tem unidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto de Galinhas, Recife, com aquela proposta diferenciada que já abordamos dentro do programa. E agora o doutor Pedro Westphalen participa conosco para trazer aí algumas informações dentro da sua área de atuação na cirurgia plástica, e dando conotações aí à lipoaspiração e lipoescultura. E vamos entrar nos detalhes. É um prazer poder estar aqui hoje para esclarecer alguns assuntos da cirurgia plástica. Afinal de contas, o Brasil é uma referência mundial para esse tipo de cirurgia. E agora vamos falar um pouco da lipoaspiração e da lipoescultura. São muito parecidos e eu vou explicar um pouquinho a diferença e a indicação de cada um. A lipoaspiração é uma cirurgia que é feito para nós conseguirmos uma definição do contorno corporal. É muito importante falar sobre isso, porque não é uma cirurgia para emagrecimento, é uma cirurgia para definição e melhora do contorno corporal. A diferença da lipoaspiração para a lipoescultura, qual é basicamente? A lipoaspiração é para aquelas pacientes que têm um pouquinho de mais gordura, um pouquinho mais tecido adiposo, diferentemente da lipoescultura, que é para aquelas pacientes que têm um pouco mais de gorduras localizadas ou um pouco menos de tecido adiposo. É uma cirurgia bastante realizada hoje, é uma das mais procuradas aqui na clínica e com certeza traz bastante benefícios para as pacientes. Inclusive, a maior procura ainda é do público feminino, mas tem crescido muito nos últimos tempos o público masculino. E na questão do procedimento em si, há necessidade de anestesia? De que forma isso acontece? Sim, há necessidade sim. A gente sempre é importante, tanto na lipoaspiração como qualquer cirurgia plástica, sempre é importante realizar em ambientes com segurança total ao paciente. Sempre tem que ser feito em ambiente hospitalar ou em alguma clínica que tenha todas as condições adequadas para a segurança do paciente. Normalmente é feita com uma anestesia peridural ou com anestesia geral. A maioria é feita com peridural mais sedação. Um ponto bastante importante de ser abordado na questão da lipoaspiração e da lipoescultura é o quanto de gordura a gente pode tirar. Tá? Nós temos o limite de segurança, que é em torno de 7% do peso corporal. Então a gente não pode passar essa porcentagem para não submeter o paciente a um risco durante a cirurgia e para a recuperação pós-anestésica. Um outro fator importante que é bastante perguntado durante as consultas e que é bastante esclarecedor é se essa gordura pode ser reaproveitada. Pode, a gente pode utilizar uma porcentagem dessa gordura para fazer preenchimento de glúteo durante a mesma cirurgia, para preenchimentos faciais, para melhorar o contorno facial, tudo no mesmo procedimento. Então é uma cirurgia que pode ser associada a esses outros procedimentos juntos. Doutor Pedro, seria interessante a gente falar o tempo que demanda, no caso, a internação e, é claro, o tempo de recuperação também. Normalmente é uma cirurgia que pode ser feita em regime ambulatorial. O que é um regime ambulatorial? O paciente faz a cirurgia, permanece na sala de recuperação, depois do término, em torno de 4 a 8 horas. Quando estiver bem recuperado, pode ir para casa no mesmo dia. Normalmente não necessita internação, exceto alguns casos que se optam em deixar um dia. A maioria é feita em regime ambulatorial mesmo. Há necessidade da pessoa parar
as suas atividades normais, usuais, do dia a dia, ou ele tem que entrar em repouso, e qual o tempo de repouso? Certo. Normalmente, a lipoaspiração e a liposcultura, a gente orienta os primeiros 4 a 7 dias um repouso devido ao procedimento cirúrgico. Mas não é uma cirurgia que demanda muito tempo de repouso. A paciente pode voltar às suas atividades em um período curto de tempo. Não tem como falar em dias porque depende de cada paciente, mas normalmente após a primeira semana a maioria dos pacientes já consegue voltar às suas atividades, se não forem atividades que demandem muita atividade física. E a percepção do procedimento em si, depois de feita a cirurgia, em quanto tempo a paciente passa a perceber os seus resultados, no caso? Certo. Questão da cirurgia, normalmente o primeiro, como qualquer procedimento cirúrgico, ocorre um pouco de inchaço no pós-operatório. Por isso que é muito importante algumas medidas pós-operatórias que são fundamentais, inclusive, para o resultado da cirurgia. Quais são elas? O uso de malha modeladora, que a gente orienta a usar de 30 a 45 dias, mais ou menos, pelo menos. A gente orienta a fazer drenagem linfática, que ajuda muito no modelamento corporal e ajuda muito na questão da redução do inchaço. O resultado da cirurgia, já no primeiro mês já se começa a perceber, em torno do terceiro mês já tem uma boa parte do resultado final, e o resultado final mesmo se obtém em torno dos 6 meses. 6 meses? 6 meses. Muito bem, estamos aqui conversando, Dr. Pedro Westphalen, da Clínica Leger, médico aqui, participando conosco, e agora vamos abordar uma dos procedimentos e técnicas que é muito recorrido pelas mulheres, que é a mamoplastia de aumento. Vamos falar sobre isso, Dr. Pedro. Certo. Juntamente com a lipoaspiração, a mamoplastia de aumento, que nada mais é do que a introdução de uma prótese de silicone, é uma cirurgia bastante realizada, bastante procurada hoje em dia. É uma cirurgia que é bastante segura, é uma cirurgia que leva um tempo cirúrgico reduzido, é um procedimento cirúrgico que pode ser feito em regime ambulatorial também, a paciente pode fazer e ir embora no mesmo dia. As próteses de silicone hoje em dia estão bastante evoluídas, então é uma cirurgia que nos dá bastante segurança também. E a questão alguns mitos da prótese também acho que têm que ser abordados durante a consulta. Entre eles, quais são? Muitas pacientes perguntam se tem que trocar a prótese agora em 10 anos, que nem eram as próteses mais antigas. Hoje em dia, não é a questão da necessidade de troca em 10 anos. Hoje em dia se fala muito na garantia da prótese, que varia de fabricante para fabricante, mas é em torno de 10 anos a garantia. O que é essa garantia da prótese? Se nesse período de 10 anos o paciente tiver algum problema com a prótese do tipo ruptura ou alguma contratura da mama, e for detectado que foi pela prótese o problema, o fornecedor acaba fornecendo uma nova prótese para o paciente sem custo. Além disso, a prótese de mama, a gente tem alguns formatos, isso é muito abordado durante a consulta pré-operatória, a gente mostra os formatos, por quê? Tem formatos mais utilizados, são principalmente o redondo e o anatômico. Então, isso aí vai ser decidido em conjunto com o paciente para ver qual se adequa melhor ao formato do corpo e qual o formato de mama que a paciente quer com a cirurgia. Muito bem. E outra questão que é muito recorrente também é a cicatrização, né? E o que isso realmente representa para a pessoa que submete a uma operação dessas, no caso, né, em termos de resultado. Certo, isso é um ponto muito importante ser abordado. Afinal de contas, muitos pacientes perguntam se fica cicatriz. Com certeza fica, porque qualquer procedimento cirúrgico que for realizado no corpo vai ficar cicatriz, algumas maiores, outras menores. Porém, a paciente troca uma mama, um aumento, para ter um volume maior de mama, por uma cicatriz. Normalmente, a mamoplastia de aumento, a maioria dos casos, a cicatriz não é muito grande. Ela pode ser feita pela abordagem pela areola, ou por baixo do sulco da mama, ou pela região axilar. São as mais utilizadas. São as mais utilizadas. E com relação à questão da recuperação, quanto tempo demanda, doutor Pedro? Certo, isso aí também é importante esclarecer, porque na verdade a mamoplastia ela pode ser feita de duas formas, ou a mamoplastia de aumento, ou colocado a prótese acima do músculo ou abaixo do músculo. Quando a mamoplastia é feita de forma acima do músculo, a recuperação é mais rápida, porque se mexe em menos estruturas. Quando é colocada abaixo do músculo, a recuperação é um pouco mais lenta, o pós-operatório é um pouquinho mais dolorido do que acima. Outro fator importante ser comentado é que
muitas pacientes ficam com receio de fazer cirurgia quando são mais jovens, pelo fato de que elas vão ser mães e tem medo em questão da amamentação. A mamoplastia de aumento, que é só a inclusão de prótese, ela não interfere na amamentação. Por quê? Porque a prótese é colocada sempre abaixo das glândulas mamárias, então seja abaixo do músculo ou acima do músculo. Então, no caso de mamoplastia de aumento, não é mexida em glândulas mamárias, então, consequentemente, o paciente vai poder amamentar normalmente seu filho futuramente. Muito bem, realmente tem pontos importantes aqui a serem abordados, e uma das considerações também que se deve fazer com relação à contraindicação, se existe contraindicação. As contraindicações principais que tem na mamoplastia de aumento são infecção local na pele, quando o paciente tem alguma infecção local próxima à mama, não necessariamente somente na mama, tem que ser primeiro tratado essa infecção para poder realizar a cirurgia. Então, quando o paciente vem na consulta e a gente faz exame físico e ele tem alguma infecção local, a gente posterga a cirurgia para após o tratamento. Outro fato importante, se abordado em cirurgia de mamoplastia de aumento, como qualquer cirurgia de mama, é fazer um exame de imagem da mama. Por quê? Nós sempre temos que ter em mente que, em primeiro lugar, quando for fazer uma cirurgia mesmo de cunho estético, é a saúde do paciente. Então, tem que ver se o paciente não tem nenhum nódulo suspeito de malignidade, por isso se faz algum exame de imagem. Se houver algum nódulo suspeito, primeiro se encaminha para o mastologista, ele faz a avaliação do nódulo, se tiver tudo ok, aí sim a gente realiza a cirurgia. E, claro, se o paciente tem condições clínicas de ser submetido à própria cirurgia, que isso nós vemos durante a consulta pré-operatória após solicitação dos exames. Muito bem, doutor Pedro, claro que existem muitas questões a serem abordadas, a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna para falar de mais alguns procedimentos. Continue ligado que no instante só a gente volta. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem. Tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa bem que tem. Continuamos aqui na Clínica Leger, Dr. Pedro Westphalen participando conosco, e agora vamos falar sobre um procedimento que realmente gera, né, muitas dúvidas, né, com relação à sua situação de entendimento, mas que vai ser esclarecida aqui com tranquilidade. Estou falando da bichectomia. Nós vamos saber o que é isso, Dr. Pedro. Bom, a bichectomia nada mais é do que a cirurgia da retirada das bolas de Bichat. Essas bolas de Bichat são acúmulos de gordura nas bochechas. Então, tem pessoas que acabam tendo essas gorduras mais pronunciadas e acabam tendo um formato do rosto um pouco mais redondo. Essas pessoas normalmente chegam na consulta queixando-se que já fizeram dieta, que emagreceram, que estão com o corpo magro, ou fizeram uma lipoescultura ou uma lipoaspiração, estão com o corpo magro, porém o rosto está com um formato arredondado que dá um aspecto de gorda. Nessas pacientes, a gente indica bichectomia, após o exame físico, que é uma cirurgia que acaba dando um afinamento, deixando o rosto mais fino e dando um aspecto mais magro para a paciente. Muito bem. Como ela é realizada, Dr. Pedro? Ela pode ser realizada com anestesia local ou com anestesia local mais sedação. Sempre em ambiente cirúrgico, sempre em ambiente que tenha bastante segurança para o paciente. É uma cirurgia que não demora, não tem muito tempo, não demora muito, é em torno de 40 a 60 minutos. É uma cirurgia realizada em ambiente, em regime ambulatorial, o paciente pode fazer e ir embora no mesmo dia. Como qualquer cirurgia, para o resultado tem alguns cuidados específicos pós-operatórios. Como é na região da boca, a gente tem que ter alguns cuidados a mais, como usar um antisséptico bucal, usar antibiótico e anti-inflamatório no pós-operatório. E tem que a paciente também cuidar muito da higiene oral, apesar dessa cirurgia ser realizada por dentro da boca, então não deixando cicatrizes externas, ela requer alguns cuidados, como escovar bastante o dente, principalmente perto da região onde é realizado o corte. Muito bem, e outra questão que seria interessante a gente abordar também é com relação à associação com outros tratamentos. É possível? Certo, é possível e é, em alguns casos, bastante indicado para um melhor resultado. Muitas pacientes que têm o formato do rosto arredondado, além da bola de Bichat ser bastante pronunciada e ser corrigida com a cirurgia da bichectomia, tem pessoas que têm um pouco de acúmulo na região cervical, embaixo do queixo, a famosa papada. Essas pacientes, para obter um resultado mais satisfatório, muitas vezes necessitam uma associação de lipoaspiração nessa região. Então, Dr. Pedro Westphalen, gostaríamos agora
de abordar um outro aspecto muito importante com relação a procedimentos, que existe uma procura muito grande, inclusive a gente vai conotar bem isso, que é a questão da rinoplastia e, evidentemente, para que ela serve, doutor Pedro? A rinoplastia ela é uma cirurgia que tem algumas divisões. Nós temos a rinoplastia reparadora, na qual se enquadram os pacientes que tiveram algum trauma, alguma fratura nasal, alguma deformidade adquirida no nariz, e temos a rinoplastia estética, que seria aquelas pacientes que chegam no nosso consultório e querem fazer alguma alteração no seu nariz, ou que estão incomodados com a questão do dorso nasal, que nada mais é do que o calombinho no nariz, ou que acham o seu nariz um pouquinho largo, ou querem mexer na ponta nasal. Um fator muito importante ser dito na consulta, nós temos que relatar para o paciente e mostrar as limitações cirúrgicas. Isso é muito importante para o paciente saber a real, o que nós realmente conseguiremos fazer com a cirurgia e quais resultados conseguiremos obter. De fato, é claro que mexer no nariz requer assim, não só habilidade na questão médica, mas um cuidado também pelo aspecto, né, que vai trazer, no fim, o resultado, porque tem que ser algo proporcional, inclusive, à pessoa. Então, essas situações todas, elas se colocam também dentro de uma outra preocupação, que é a maneira que isso vai ser realizado. Eu gostaria que o senhor explicasse, inclusive dando aquelas informações importantes com relação à anestesia, o tempo que vai demandar a própria reestruturação e a recuperação do paciente. Certo. A cirurgia do nariz, ela pode ser feita de 3 formas, ou com anestesia local, ou com anestesia local mais sedação, ou anestesia geral. Na maioria dos casos se opta pela anestesia geral. Tá? Ela é uma cirurgia que demora em torno de 1h30 a 2h30, dependendo do caso. É uma cirurgia que é feita em regime ambulatorial, o paciente faz e pode ir embora no mesmo dia. E os cuidados pós-operatórios são basicamente o da maioria das cirurgias. Porém, a diferença é que tem um cuidado maior que tem que ter, é a questão de não dormir sobre o nariz, cuidado para não pegar sol, porque muitas vezes pode ficar um pouco roxo ao redor do nariz, para não ter manchas de pele. Basicamente, são esses cuidados. E a questão da contraindicação entra nessa situação, em algum desses casos? Contraindicação é a questão de, principalmente, condição clínica do paciente, e uma contraindicação que ocorre com alguma frequência é quando o paciente deseja resultados que a cirurgia não vai atingir. Por isso é muito importante uma conversa longa com o seu médico para ele esclarecer todas as dúvidas e falar das possibilidades do que se pode atingir com a cirurgia e quais são as limitações da cirurgia. Então, doutor Pedro, vamos entrar agora na questão da otoplastia, né? Inicialmente, é claro, explicando o que é isso. A otoplastia nada mais é que uma cirurgia para a correção das orelhas em abano. Ela é uma cirurgia considerada reparadora. Afinal de contas, a orelha em abano é uma malformação congênita, ou seja, o paciente nasce com essa malformação. Ela é uma cirurgia que pode ser feita já na infância, inclusive na idade quando o paciente vai entrar na escola, porque alguns pacientes acabam sofrendo algumas alterações emocionais durante a escola pelo fato dessa malformação. Ela é uma cirurgia que é feita em regime ambulatorial, ou seja, o paciente faz a cirurgia e pode ir embora no mesmo dia. Ela tem alguns cuidados específicos, do tipo, o paciente não pode dormir no pós-operatório sobre as orelhas nas primeiras semanas. Além disso, nós indicamos o uso de faixas durante 15 a 30 dias, dependendo do caso. Muito bem, realmente, informações muito pertinentes aqui na Clínica Leger, você acompanhando aí com exclusividade, e vamos agradecer aqui a participação do Dr. Pedro Westphalen, pelas informações aí. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores,
refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.